Você com certeza já ouviu alguém usar o termo magia negra para se referir a coisas ruins. Mas você sabe o que é magia? Você sabe qual é a cor da magia? Será que no candomblé tem magia negra? Fica comigo até o final para que você possa descobrir. Eu tenho certeza que muito em breve você vai poder ampliar o seu entendimento e ajudar pessoas equivocadas a propagarem respeito ao invés de preconceito. Se a gente observar o estudo de Isaac Newton de 1666, ele dividiu as cores do espectro visível passando a luz branca, no caso a luz solar, por um prisma. Dessa forma ele obteve o vermelho e o laranja, o verde e o amarelo, o azul, o anil e o violeta. Depois ele utilizou um segundo prisma para reunir essas cores novamente, retornando para a luz branca. Essa luz nada mais é do que energia eletromagnética mais especificamente falando. O espectro eletromagnético é o intervalo de frequência de todas as ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço. Ele abrange desde as ondas de menor energia até as ondas de maior energia. A teoria ondulatória determina a frequência de uma onda como a razão da sua velocidade de propagação pelo comprimento de onda. Espectro visível quer dizer que podemos enxergar as ondas eletromagnéticas cujas frequências estejam entre o infravermelho e o ultravioleta. Essas ondas, que têm frequências que se estendam de aproximadamente 430 trilhões de Hz até 750 trilhões de Hz, podem ser percebidas pelo olho humano e interpretadas pelo cérebro. A luz é uma forma de onda eletromagnética que se propaga pelo espaço. Ela é a distância entre dois picos consecutivos ou dois vales consecutivos de onda e é chamada de comprimento de onda. Dessa forma, um comprimento de onda de 700 nanômetros está dentro da faixa do espectro visível, correspondendo a uma cor na região do vermelho escuro ou próxima do infravermelho. E os 400 nanômetros também estão dentro da faixa do espectro visível, correspondendo a uma cor na região do violeta ou do roxo. Existem alguns intervalos do espectro eletromagnético que não podem ser percebidos pelo olho humano de forma natural e, consequentemente, não podem ser interpretados pelo nosso cérebro. Esses intervalos correspondem às ondas de rádio, raio-x, micro-ondas, infravermelho, raios ultravioleta e raios gama. Mas nós sabemos que essas frequências podem influenciar mudanças no ambiente. Como exemplo, a radiação ultravioleta pode causar sérios danos aos seres humanos, como queimaduras e danos às moléculas de DNA das células. Lá em 1850, desenvolveu-se uma teoria a respeito das células dos nossos olhos. Segundo ela, temos células de 3 tipos chamadas de cones, que são sensíveis às cores e responsáveis pela percepção das cores nas 3 faixas, R, G e B. R, sensíveis aos vermelhos e laranjas. G, sensíveis aos amarelos e os verdes. E B, sensíveis aos azuis e violetas. Com isso, um estímulo luminoso que excite os cones R e G é interpretado como luz amarela, enquanto um que estimule os cones G e B é interpretado como luz ciano. Deficiências nesses cones causam uma visão distorcida das cores que é chamada de daltonismo. Os objetos visíveis não têm cor propriamente dita. Eles têm propriedades físicas e químicas que fazem com que eles absorvam certos comprimentos de onda e reflitam outros comprimentos de onda. Esses comprimentos de onda chegam aos nossos olhos e estimulam os cones. E o que seria a cor preta? Se falarmos em objeto, seria um objeto com propriedades físicas e químicas que fazem com que ele absorva todos os comprimentos de onda. As cores só existem na nossa mente. Note que não detecção não implica em não existência. Só quer dizer que o sistema de captação, coleta e interpretação pode não ser sensível à faixa de radiação presente. Em pessoas neurotípicas, o preto é percebido quando a intensidade de luz que atinge a retina é suficientemente baixa para não ser percebida como outra cor. Existem nuances de escuridão e até de preto, e algumas estarão relativamente próximas de outras cores. Qualquer frequência luminosa ou combinação de frequências, inclusive nenhuma, pode ser percebida como preto se a intensidade luminosa for suficientemente baixa. Agora, uma coisa é misturar luzes e outra coisa é misturar pigmentos. Na tela do monitor do computador misturam-se luzes, já em uma impressora misturam-se tintas.
No monitor do computador, as cores primárias são aquelas que já vimos antes, R, G e B, Red, Green, Blue, ou vermelho, verde e azul. Já no reservatório de uma impressora, nós temos o pigmento preto e pigmentos de outras cores. Esse pigmento tem 3 cores, ciano, magenta e amarelo, no que adiciona-se o preto. Obter-se o preto pela mistura de cores é quase impossível, chega-se no verde escuro. Essa mistura é chamada de CMKY ou CMYK. Na verdade, só existe luz. Os pigmentos, as tintas, eles refletem luz. Eles funcionam como filtros. A tinta amarela absorve as outras cores e reflete somente o amarelo, e assim acontece com todas as outras cores também. Isso se chama síntese aditiva à mistura de cores, que dá o branco, e é o oposto do arco-íris, que resulta da decomposição da cor branca. E a síntese subtrativa à mistura de pigmentos é o que resulta na cor preta. Quando você mistura pigmentos, você não está somando cores. Na verdade, você está subtraindo. Quanto mais tintas você mistura, mais cores você absorve, e o que não está sendo absorvido por uma tinta pode estar sendo absorvida por outra. Quando você mistura tudo, você obtém um material que absorve quase todas as faixas de cores. Os filtros vão subtraindo as cores até que não haja luz, e assim obtém-se o preto. Mas você que chegou até aqui, depois de toda essa explicação científica, deve estar se perguntando: onde entra a magia? Bom, de acordo com alguns autores, podemos definir magia como manipulação de energia ou canalização de energia para um determinado fim. Depois de tudo que foi explicado, podemos facilmente concluir que cor é um tipo de energia. Agora, a percepção da diferença entre bem e mal relacionada a cores é algo que vai depender muito da educação cultural e religiosa de cada pessoa. Atribuir as qualidades de bem e mal para uma determinada cor, seja ela qual for, é algo muito raso, porque nós já percebemos que nem enxergamos as frequências de radiação que poderiam ser prejudiciais aos seres humanos. Não temos uma percepção do que poderia ser a cor do mal. No candomblé, seria correto afirmar que o branco, a cor que utilizamos tanto, favorece a reflexão de cores ou de energias. Como vimos antes, o branco reflete o espectro eletromagnético, logo, ele impede que absorvamos determinados tipos de energias, sejam elas boas ou ruins. O universo está repleto de energias diversas, e teoricamente, utilizando o branco, nós estamos protegidos das influências dessas energias. Já a cor preta, como conversamos antes, absorve tudo, e se usamos o preto, estaremos suscetíveis a absorver qualquer tipo de energia dispersa no universo, seja ela boa ou ruim. Ademais, na cosmogonia judaico-cristã podemos interpretar que Deus vivia na ausência de luz, nas trevas ou na escuridão. Basta lembrar das palavras que todos nós um dia já ouvimos. E no princípio, tudo era trevas. Então Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. E este foi mais um episódio do nosso podcast Jack e a Ló, que foi escrito, produzido e dirigido por mim, e está sendo veiculado nas plataformas do YouTube, Spotify e Castbox. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, curtir, comentar e compartilhar. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje novamente. Jack e a Ló.